Olá meninos, tudo bem? Vamos compreender e vamos se familiarizar com essa estrutura da aula pareado. Vai ser legal para vocês até mesmo acompanhar, né? As palavras, as formas como eu estou falando com vocês, para vocês compreender as minhas aulas também, né? Se familiarizar na língua portuguesa e também na língua inglesa. Bom, da forma da aula passada, a gente entendeu sobre o uso da declaração, a forma da construção também, declaração e manifesto de interpretação de texto, a forma com o gênero textual da língua portuguesa. Bom, antes de tudo, gosto de sempre ressaltar para vocês que eu uso sempre esse site do Eiffel Escola, e toda a matéria e Brasil Escola, que são os sites muito legais e recursos, óbvio, muitos bons, tá? Para poder sempre passar para vocês. É claro que vocês podem pesquisar, sempre relembrar o uso da forma como interpretação. Vamos entender sobre o uso do manifesto, que é um gênero textual, tá? É um gênero textual que ele é dissertativo, que a gente dá para entender que ele visa a expressão, né? No caso, ele expressa o ponto de vista de um mais autores, dentro daquele intuito, né, de convencê-lo a um manifesto. Vamos entender. Sua estrutura, no caso, divide em título, corpo do texto e assinatura. Sua linguagem deve estar adequada ao seu público, certo? Garantindo acessibilidade e compreensão de conteúdo. Um dos mais conhecidos textos desse gênero é o Manifesto Antropólogo, né, que defende uma cultura nacional como direito à mestiçagem. O sentido disso, características, estruturas, é uma forma de manifestar dissertação aos usos de gênero textual, que é utilizado para levar público a opiniões apontadas do texto com diferentes fins sociocomunicativos. O intuito de manifesto é sensibilizar ou persuadir a opinião pública por meio da defesa argumentativa. O propósito é atrair leitores para comungar das ideias ou críticas expostas à estrutura do manifesto que se divide. A gente deve pretender que, forma de título, atrai o leitor para realizar a leitura complementar ao textos, né, pistas aos assuntos apresentadas. O corpo do texto, como é conhecido, como vocês já viram, a forma em leitura de interpretação, a forma de redação também, é onde estão inseridas todas as ideias críticas ao manifesto que deve ser apresentado, a organização e argumentação da linguagem, o uso de dificuldade, o uso de forma de estrutura bem complexa. É importante a gente entender o tipo dissertativo que vem o uso da introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, para a gente entender melhor, a introdução deve apresentar as informações que contextualizam o leitor a respeito do tema, bem como indicam o ponto de vista argumentativo do autor. O desenvolvimento deve aprofundar as críticas e exposições, apresentando dados comprovadores de pesquisas, comparações, né, e outras estratégias válidas ao contexto. Dentro da conclusão, também deve promover um desfecho do que foi discutido. Podemos apresentar uma síntese, no caso das ideias, e certos casos sugerindo cobrar medidas e intervenções dos problemas expostos, até mesmo umas perguntas que seja óbvia através daquele tema desenvolvido. Podemos concluir-se que local, data e assinatura, após o corpo do texto do manifesto, costuma apresentar marcações onde o documento foi escrito, bem como a assinatura do autor da instituição, os dos manifestantes que comungaram aos conteúdos que fizeram aqueles protagonismo no sentido ao texto. O tipo de manifesto é um gênero maior flexibilidade de temática estrutural.
abarca assuntos de temas diferentes, setores coletivos e, no caso, a gente pode desenvolver por meio de suas diversidades de funções. Manifestos políticos abarca de uma temática política geral, específica de um determinado grupo, tá? Manifestos comunistas, no caso. Já o manifesto artístico trata do tema estéticos, né, ideológicos sobre estrutura de artes e resistência a elas. Manifestos sociais culturais, tá? Apresenta as temáticas de forma de propondo reflexões e mudanças retomadas de valores aos costumes compartilhados pela população. Como a gente pode entender e como podemos fazer um manifesto? Para a gente entender e fazer um manifesto é buscar temas relevantes à sociedade geral, refletir sobre questões fisiológicas, né, o sentido social, para aguçar e até mesmo analiticar aquele sentido das palavras, pesquisar sobre o assunto conforme seguranças, informações atualizadas, até mesmo relevantes, selecionar cuidadosamente informações que serão expostas à ordem hierarquias, né, expostas também, refletir sobre o público-alvo e as características interferentes, né, e construções linguísticas do texto, utilizar uma linguagem acessível o público para que o público-alvo venha entender, mostrar sua autoridade, escolher uma boa estratégia argumentativa, expressar autoria de texto, né? A gente dá para entender um texto claro que deve ser bem organizado e ter análise de todas as formas, o uso da estrutura de contexto ao manifesto. Bom, para a gente compreender e se relacionar, até mesmo se familiarizar o uso do manifestos, as histórias da língua portuguesa, até as histórias mesmo do sentido ao Brasil, vamos compreender na página 60 a 65 essas atividades, tá? E até mesmo interpretações de texto, além da atividade complementar que tem no caderno para vocês. Qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.